Por que eu coloquei esse vídeo? Porque nós estamos vivendo um momento difícil. Começou com a guerra da Ucrânia e agora a guerra de Israel, né? Na verdade, como eu disse, eu já tinha colocado esse vídeo anteriormente e no ano retrasado, e agora eu acho que na hora que eu estava ouvindo, eu falei assim, mas esse vídeo tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Porque quando começou a guerra da Ucrânia, naturalmente, a gente queria que a Ucrânia tivesse, vamos dizer assim, o seu problema resolvido, que foi a invasão da Rússia, né? E agora a gente vê a mesma coisa acontecendo em Israel, e a gente quer que seja resolvido também, né? Mas por quê que as guerras acontecem desde a criação do mundo? E por que Deus não interfere hoje nas guerras? Aí, quando eu estava observando o que o escritor escreveu em Eclesiastes, né? Eu observei que Deus não tem por objetivo interceder nas ações humanas. Primeira vez que eu li essa parte de Eclesiastes, me incomodou. Tempo de matar, né? Essa palavra me incomodou. Eu não consegui entender o porquê de estar ali na Bíblia dizendo que tem um tempo de matar, né? Mas vamos então entender o porquê que na Bíblia está afirmando, né, que é um tempo de matar. Porque com a queda do homem, as coisas passaram a acontecer de acordo com a natureza humana, caída, que é a natureza envolvida com o pecado. A natureza humana envolvida com o pecado. E o escritor de Eclesiastes, ele está retratando a realidade do ser humano, tá? Então, o que nós vemos aí é para a gente olhar como quem olha num espelho, sabe? Nós somos isto que o escritor está dizendo. Por quê? Por causa do pecado, né? A única coisa que pode mudar o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas ideias e as nossas atitudes, porque foi o que nós aprendemos ontem na pregação da Samela, né? Não é? É a nossa rendição ao Senhor Jesus. Enquanto verdadeiramente nós não nos rendermos ao Senhor Jesus, nós vamos ficar tomando partido, né? Uns a favor dos palestinos, outros a favor dos israelenses. Creio que muitos poucos a favor dos russos, né? Muitos a favor dos ucranianos. Porque nós estamos olhando tudo pela ótica humana. De uma humanidade decaída. Como eu disse e volto a afirmar, o único jeito de nós mudarmos, vamos dizer assim, né? Eu sonho com isto, creio que todos que estão aqui também sonham, né? De viver numa terra onde a paz de Jesus realmente aconteça em todos os lugares. O único jeito é a gente aprender com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus não tem nada a ver com a paz do mundo, porque a paz do mundo, ela é momentânea, ela serve a interesses de governos. Nós estamos tendo uma guerra. Há muito tempo atrás, alguém pregou para mim
que os Estados Unidos era Deus e a Rússia era o diabo. E que haveria, então, né, o fim dos tempos, onde os Estados Unidos venceria a Rússia. E eu tinha 18 para 19 anos. Né? E nós éramos um grupo em São Paulo e muitos dos meus amigos se deixaram levar por essa seita, que era a seita do reverendo Moon. Alguém já ouviu falar? Levanta a mão. Olha, quase que eu participei dessa seita, né? Misericórdia. Pela graça de Deus. E olha só, eu levei a minha irmã. Né? Nós ficamos 30 dias confinados, né? Sofrendo uma lavagem cerebral, onde diziam que Moon era Jesus Cristo. Então, os Estados Unidos representava Deus, a Rússia representava o diabo. Hoje, 45% das armas produzidas no mundo, que são usadas para matar, para guerras, são fabricadas pelos Estados Unidos. Tá, gente? Então, quando Pilatos pergunta para Jesus qual o seu reino, já que você se diz rei, o que Jesus responde? Meu reino não é deste mundo. Não é. Se fosse, ordenava aos anjos, e todos vocês seriam destruídos. Então, nós que pertencemos a Jesus, o nosso reino não é desse mundo. Tá, gente? Sim, nós somos brasileiros, né? Temos orgulho de ser brasileiros, sabe? Mas primeiro, nós somos de Jesus. Nós não vamos apoiar armas, nós não vamos apoiar guerra, porque nada disso o Senhor Jesus apoia. Nós vamos apoiar aquilo que Jesus apoia, que é abraçar as pessoas, cuidar das pessoas, ser misericordioso, ser amoroso, tudo aquilo que nós aprendemos no Evangelho. Uma introdução para a gente reforçar um pouco mais aquilo que nós estamos falando. Nós tivemos no início de, acho, 1904... Às vezes nós não... uma revolta no Brasil que foi conhecida como a revolta da vacina. Eu trouxe esse slide porque eu conheci a casa do Oswaldo Cruz há 2 semanas atrás. Oswaldo Cruz foi quem inventou a vacina da varíola. Ele é de São Luís do Paraitinga, uma cidadezinha extremamente bela, né, que eu conheci, no estado de São Paulo, onde nasceu Eupídio dos Santos, que compôs todas as músicas dos filmes do Mazzaropi. Alguém já ouviu falar de Mazzaropi aqui? Levanta a mão. Nós somos brasileiros, né, gente? Que orgulho, né? Música caipira e tanta coisa. Mas está aí, né? A revolta da vacina, 1904, aconteceu no Rio de Janeiro. Sua motivação foi a insatisfação da população com a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola implantada na cidade por Oswaldo Cruz. Houve grande destruição material na cidade e um saldo de 31 mortos. Isso aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, né? Por conta de pessoas que uns eram a favor da vacina, outros contra a vacina. A história se repete ou não? É triste, né, gente? É triste. O Senhor nos dá a graça, o Senhor nos dá a capacidade, sabe, de minimizar o sofrimento humano.
Quem tem uma pessoa paralítica na família, hoje a gente não vê mais, mas eu vi primos meus paralíticos porque não tomaram a vacina. Estou falando da década de 1960. É muito triste. Eu tenho um primo que cuida dos pais idosos. Meu tio tem 90 anos, a minha tia tem 89. E ele não consegue andar direito porque ele teve paralisia infantil. Ele tem uma perna bem curta. Então, a história se repete, como eu falei. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então, aquilo que o Senhor abençoa, e Ele abençoa a humanidade abundantemente. Ele deu ao homem capacidade para criar as vacinas. E as vacinas, todos devem tomar. Tá aí Oswaldo Cruz, A cidade virou um campo de batalha. Terrível. Eu estive lá na casa dele. A oposição política, ao sentir a insatisfação popular, tratou de canalizá-la para um plano arquitetado tempos antes a derrubada do presidente da República, Rodrigues Alves. Então o homem sempre encontra uma maneira de servir aos seus próprios interesses. Como a população não tinha noção do que era vacina e se revoltou, isso foi canalizado para a política, e disseram que era o presidente o culpado e ele foi derrubado. Só para vocês terem uma ideia, olha, uma foto da época, o que é uma criança então com varíola, e outra sem. Na verdade, acho que os dois, um desenvolveu mais, o outro menos, Hoje a varíola está extinta no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde, da ONU, discute a destruição dos últimos exemplares do vírus da doença ainda mantidos em laboratório nos Estados Unidos. Eu me perguntei, por que um vírus destruidor é mantido em laboratório? A gente já ouviu falar de guerra biológica, que agora está proibido, Mas durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Então é a questão poder, sabe? Eu tenho um vírus que pode destruir. Se o homem fosse realmente temente ao Senhor, ele destruiria. Mas ele mantém por quê? Por causa do poder. Eu falei que os Estados Unidos detêm 45% da produção de armas do mundo. Vocês sabem qual é o país que é o segundo maior fabricante de armas no mundo? Pode falar, eu sei que vocês sabem. A Rússia. A Rússia, com mais de 20%. Vamos então à nossa aula. Isso foi só uma introdução. Então, como eu falei, eu vou abordar eclesiologia, que é a história da igreja, sobre o aspecto divino e histórico. Por isso, igreja com letra maiúscula sempre será a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. E com letra minúscula, então, a igreja inventada pelos homens. Então, a eclesiologia é a área da teologia cristã que estuda sobre a igreja e a religião. Sua história, mudanças, crises, impacto na sociedade antiga e atual, doutrinas, propósito, entre muitos outros aspectos. É muito amplo. É muito amplo. Olha, gente, para preparar essa aula, tem milhões e milhões de coisas escritas a respeito. O que a gente faz num emaranhado desse? Para trazer algo para vocês. A gente depende do Espírito Santo. Senhor, eu estou aqui com o computador na minha frente para pesquisar, que o Senhor direcione então. Mas como eu disse, Deus interfere sim, mas não é sempre não, porque se fosse assim, Ele daria aula pronta e eu não teria trabalho nenhum. Então jamais Ele vai fazer isso, Ele direciona, Ele aponta, vamos dizer assim, o caminho,
Mas quem tem que percorrer o caminho somos nós. Nós vamos ter que suar. Mas está aí, tá? Vamos lá. Está aí a origem da palavra. Latim eclesia, grego eclésia, que significa assembleia, reunião. Origem etimológica, como já falei, latim eclésia, do grego eclésia, assembleia, reunião. O termo eclesia é formado pelo prefixo ek, que significa fora, e por uma forma do verbo kaleo, que é chamar. Por isso possui o sentido de chamar para fora, convocar para uma assembleia, tá? Vocês já sabem disso, mas sempre é bom recordar, né? Na teologia cristã, essa palavra igreja tem um significado especial, pois ela não se refere a qualquer assembleia pública, ela se refere à assembleia dos crentes em Jesus. Eu procuro não usar palavras, né, que foram desgastadas pelo tempo, mas essa palavra aí, não encontrei uma substituta, né? É crente mesmo, né? Nós somos crentes em Jesus, mas para o mundo, né? Somos mais uma. Aqui em Ariquemes já fomos chamados de seita, né? Nós somos mais uma religião. Não somos. Só existe um povo cristão, que são aqueles que entregaram suas vidas para Jesus. A Bíblia claramente afirma que a igreja é formada por todos aqueles por quem Cristo morreu. Aí está. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Ele se entregou por nós. Ele morreu por nós. Ele é o dono da igreja. Ele é o noivo. Nós somos a noiva, de acordo com a Apocalipse. Alguns teólogos defendem que a igreja teve origem no Novo Testamento, mais especificamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado e Deus formou oficialmente um só povo, constituído de judeus e gentios. Em Atos de 2, 1 a 4 está: e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Então o povo de Deus estava reunido no templo, né, aguardando a volta de Jesus. Né, eles se sentiam perseguidos, estavam sendo perseguidos, então eles se reuniram, estavam todos juntos, né, ansiosos pela volta de Jesus. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então essa foi a manifestação do Espírito Santo sobre a igreja. Né? Por isso que eu digo, né, as palavras de Jesus: eu vou para o Pai, mas deixo-vos o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vos guiará em tudo. Então, às vezes a gente se esquece do Espírito Santo, não é? Quando nós falamos com Deus, quando nós falamos com Jesus, nós estamos falando também com o Espírito Santo, porque é a mesma pessoa. Mas Deus se manifesta de 3 formas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se Jesus disse: deixo-vos o Espírito Santo, e a Bíblia afirma que Ele é o nosso melhor conselheiro, né? Então, nós não podemos nos esquecer dele, tá? São 3 pessoas e ele é aquele que nos aconselha.
Todas as dificuldades que vocês tiverem nessa vida, falem com o Espírito Santo. Né? Falem com Ele. Ele é o único que tem a resposta para todos os nossos anseios. É o melhor amigo que nós temos. É o melhor amigo. Efésios 2, 13 a 18 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, em Jesus, nós nos encontramos. Lembrem-se, né? Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Tá? Então, todos aqueles que entregam as suas vidas para Jesus pertencem a uma única igreja, que é a igreja que o Senhor Jesus fundou. Quando ele fundou a igreja? A manifestação da fundação da igreja acontece durante o encontro dele com Pedro. Né? Mas ele estava com Deus no princípio. Ele sempre existiu. Né? Então a igreja já estava lá no princípio também. Né? Ela se manifestou para nós quando ele tem aquele diálogo com Pedro. Né? Onde nós somos constituídos pedras vivas que constrói esse edifício que é a igreja do Senhor. Esse edifício ele é espiritual. E nós, como as pedras vivas, nós também somos espirituais. Então não é algo físico. Durante toda a história o homem construiu templos chamando de igreja. Não é. São templos. A primeira igreja, entre aspas, construída foi a igreja de Latrão. Construída pelo primeiro papa da fase justiniana. E essa igreja de Latrão existe até hoje, está em Roma. É um templo belíssimo. Foi construída lá atrás, né, por Justiniano e por Silvestre. Alguns falam que Justiniano foi o primeiro papa, né, dessa era. Outros falam que é Silvestre. Mas isso a gente vai aprender mais na frente. Então ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, né? Então essa conciliação dos dois é a conciliação de Jesus com o homem, que foi desfeita lá no Éden com o pecado. Né? Então o homem se separou de Deus com o pecado. E só o Senhor une o homem a Deus. O véu se rasgou. Né? Antes nós tínhamos os mandamentos, que ninguém conseguia cumprir. Agora nós temos Jesus. Nós temos acesso. Sim. Uh-uh.
não é que ele sai da gente, né? Vamos dizer assim que a Bíblia diz que ele se entristece e ele se afasta, porque Deus não tem o pecado e Deus não tem conciliação, não dá para conviver junto, né? Então, quando nós pecamos e o pecado passa a ser o Senhor da nossa vida naquele instante, o Espírito Santo se afasta. Mas a Bíblia afirma que ele intercede junto a Deus com gemidos inexprimíveis por nós. Ele se afasta, mas ele não deixa de olhar para cada um daqueles que pecam. Porque esse é um mistério. João, para ficar gravado. É aquele amigo que você pode buscar quando você precisar. E a gente precisa quando a gente peca, não é? Todos pecamos e a gente sabe o quanto é terrível o pecado, quanto nos faz mal, né? Às vezes, quando nós estamos bem sensíveis, o Senhor fala com a gente. Comigo ele fala através dos sonhos. Não sei, eu fico muito sensível quando estou sonhando. Né? E ele me ensina muito através dos sonhos. Eu aprendi e passo para vocês. É melhor obedecer, sabe, do que ceder ao pecado. Porque ontem nós aprendemos, durante a pregação da Samela, que a gente, vamos dizer assim, que nós somos um produto do meio, né? Se você vive com o Senhor, você é Ele, né? Se você se afasta, você começa a mudar, né? Então, vamos continuar vivendo com o Senhor. Outros teólogos acreditam que a igreja teve origem muito antes dos acontecimentos do Novo Testamento. Mais precisamente, desde Adão. O primeiro casal no Éden era a igreja. Após a queda, a igreja aparece na Bíblia representada em Abel. Depois a Bíblia afirma que havia uma igreja no deserto. Então aqui a gente amplia os nossos conhecimentos, porque a primeira vez que eu ministrei essa palavra, essa aula, eu não coloquei esse tópico, eu não havia tido esse entendimento. Tá? Creio que é do Senhor, eu nunca vi ninguém ensinar a esse respeito, mas creio que isso é do Senhor, porque o Senhor criou Adão e Eva para viverem em completa harmonia e terem filhos e encherem a terra. E a terra ser um lugar de prazer para Deus, de alegria, como nós aprendemos ontem, né? Alegria de Deus de dizer, eu criei você. Né? Ele nos criou, a alegria dele em nos criar. Então, mesmo com a queda, essa alegria continua. Senão, Deus não estaria permitindo que nascessem, que continuassem nascendo pessoas. Mas o plano original era a igreja desde o princípio. Né? Como eu falei, Jesus estava com Deus no princípio. O Espírito Santo estava com Deus no princípio. Né? Mas houve a queda. E Abel, então, ele representa a igreja. Né? Porque Abel fazia aquilo que agradava a Deus. E Caim fazia aquilo que desagradava a Deus. Né? Vamos ler o que está escrito em Atos 7,38? Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Né? Então, a congregação no deserto era a igreja, era o povo de Deus, né? Temente a Deus, mas praticando o pecado, né?
permitiu, né? Então o povo hebreu foi chamado por Moisés para sair do Egito. Então o povo no deserto pode ser entendido como a manifestação da igreja no Velho Testamento. Pois foram chamados para fora e viviam juntos, repartiam maná, tal qual nos ensina no livro de Atos. Alguém? Oi? Da seguinte forma, a igreja se manifestou, tá? Desde o princípio, como eu disse, com Adão e Eva, antes do pecado, com o povo no deserto, né? Com o repartir do pão. Então ali, Deus já estava dizendo, olha, a igreja vai ser implantada de forma definitiva com Jesus, como foi. Então vamos dizer que era uma manifestação da igreja. O que é a igreja? A igreja é a reunião daqueles que entregam as suas vidas para Jesus, para Deus, né? Tá certo? Então, olha, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Isso é a igreja no princípio. Aquela igreja que conviveu com Jesus e os apóstolos, tá? Uma igreja tremendamente avivada, vamos dizer assim. Só que, mesmo essa igreja, ela está nesse mundo. Ela está nesse mundo, né? Tanto está que depois, tá, vocês vão aprender mais para frente, a igreja que não é a igreja do Senhor Jesus, né? Mas é a continuação do povo que passa a ser enganados, se forma a religião que a gente conhece até hoje. Essa no caso é a explicação da igreja divina, né? Isso, exatamente. Tá bom? Então, às vezes a história ela se confunde um pouco, porque nós temos que entender que a igreja humana, ela não tem nada a ver com a igreja divina. O escritor de Hebreus mostra que há uma única assembleia espiritual de Deus, que inclui os crentes do passado, cujos exemplos de fé cercam os crentes do presente. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem são essas testemunhas? Né? São os anjos, são as pessoas que entregaram as suas vidas para o Senhor, né? Durante toda a história da humanidade. Nós aprendemos que todos nós viemos de Deus e ansiamos por essa volta. Tem um hino muito bonito que chama O Exilado. Não sei se vocês conhecem. Mas ele mostra exatamente a pessoa que está longe da sua terra e anseia pela sua terra, né? Então nós somos expatriados, né? A nossa pátria é o céu. Então nós ansiamos pela nossa pátria, que é o céu, né? Esse hino é muito lindo. Na próxima aula eu vou trazer para vocês. Feito. Essa grande nuvem de testemunha envolve toda a criação, inclusive os demônios, como você disse, né? É. Exatamente. Também os não cristãos. Os não cristãos, pelo fato de você estar vivendo uma vida com Cristo, eles estão olhando para você não fazer essas coisas que ele está pedindo para fazer. Deixar todo embaraço, toda mentira. Porque um não cristão olha para você como referência. Aí você mente, fala mal do irmão e vai falar, mas você é evangélico, é cristão, faz tudo
Então vamos seguir. Mateus 18, 19 e 20. Quando Jesus chama os primeiros apóstolos, ali a igreja se manifesta. Jesus afirma que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele se faz presente. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, tá? Então, como eu falei, isso são exemplos já da manifestação da igreja, tá? Porque os primeiros apóstolos chamados foram Pedro e André. E Jesus se reuniu com eles. Então ali a igreja estava reunida, tá? Vamos dizer assim que ela é visualizada, né? Ela é expressada quando Jesus fala com Pedro, tá? Mas é para a gente entender de forma muito ampla e não ficarmos mais presos às coisas terrenas, né? Tipo minha igreja, a igreja do Irani, sabe? A igreja do Macedo. Essas coisas são muito fortes na mente humana. Para nós, né, que estamos aqui há mais de 30 anos, a gente tem esse entendimento. Mas eu, que sempre achei que isso é tão simples de ser entendido, aprendi que não é. É para mim, para nós, que tivemos a graça, né, de receber esse ensino, né, através do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, não é que ele é limitado, vamos dizer assim, né? É que o ser humano bloqueia as ações do Espírito Santo, né? O livre-arbítrio humano, né, bloqueia, dentro da religião principalmente. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Que é a ordenança do final do livro de Mateus. Vão por toda a terra. Né? Então ali, a igreja já estava se manifestando. Então agora a gente vai abordar o aspecto histórico, né? Eu, pessoalmente, gosto muito mais de falar do aspecto divino. Mas a matéria, ela aborda também o aspecto histórico. E é bom a gente aprender, porque agrada ao Senhor que a gente aprenda, né? Meu povo peca porque lhes falta o conhecimento, não é isso que está escrito? Então nós temos que conhecer, sim, né, toda a história, para na hora que vocês forem questionados, né, e às vezes em alguns momentos até confrontados, o Espírito Santo te lembre de tudo aquilo que você aprendeu. Aprendeu. Porque se a gente não aprender... Então, causas da perseguição: políticas, religiosas, sociais e econômicas. Maria? Maria. A hora que terminar a primeira aula, você fala, tá? Políticas. Enquanto a igreja cristã fazia parte do judaísmo, que era a religião lícita, a igreja sofreu pouco. Mas logo que ela foi distinguida do judaísmo, passou a ser classificada como seita, uma sociedade secreta. Tornou-se então ilícita e ilegal, considerada como a ameaça à segurança do Estado romano. Nós estamos abordando o aspecto histórico, tá? Então, os primeiros convertidos eram judeus, não eram gentios. Então, a igreja, nesse primeiro instante, ela acontecia somente no meio do povo judeu, né? Então, para os romanos, que era quem dominava o mundo na época, isso não representava nenhum problema. Né? Porque naquela época, o que mais existiam eram crenças, crendices, seitas. Né? E o Estado romano, o poder romano, até gostava dessas seitas,
Porque eles pensavam o seguinte: é o ópio do povo, né? Alguém já disse, né, que a religião é o ópio do povo, né? Não é? Então, enquanto eles estão lá, sabe, se divertindo ou se completando com as suas crendices, eles não vão criar problema para o Estado. Só que eles impunham uma seguinte condição: primeiro, você adora ao imperador. Depois, a quem você quiser. Porque o imperador era considerado Deus, né? Deus. Quantos hoje, né? Não é? Se acham Deus. Eu fico olhando, gente, velhinhos na política, né? Quase 90 anos. E os caras comandando guerra. Guerra. Eu fico pensando, Senhor, será que ninguém pregou para esses homens? Porque a palavra diz, né, que nós temos que pregar. Pregar. Né? A obra é feita através de nós. De nós. Não é? O Biden não consegue nem andar direito, né? Você falou que a igreja começou com o povo judeu, né? Mas só por curiosidade, ali a faixa de Gaza, a Palestina, teve época que foi dominada pelos cristãos. Sim. Depois chegou os muçulmanos, né, e isso terminou o cristianismo lá da Palestina. Essa história é antiga, né? Eu não sabia muito não, tá? Andei lendo um pouco. Mas, pelo que eu li, originalmente, ali era a terra dos filisteus. Né? Quando Abraão se deslocou, vamos dizer assim, aquela terra pertencia aos filisteus. Né? Depois, ela foi tomada pelo povo hebreu. Né? Depois, o povo hebreu foi feito escravo no Egito. Né? E os filisteus voltaram. Voltaram. Até a diáspora, né? Até a destruição do templo. Porque quando o rei Nabucodonosor, né, permitiu que o povo judeu voltasse à sua terra e reconstruísse o templo, eles passaram a habitar aquele lugar. Tá? Então, isso foi até o ano 70, quando o templo foi destruído pelos romanos. Tá? E aí os filisteus, vamos dizer assim, que são os palestinos hoje, que os palestinos sempre foram os filisteus, tomaram a terra que eles falavam, essa terra é nossa. Né? Os judeus estavam aqui, mas a terra é nossa. Então, a gente está abordando, vamos dizer assim, pelo aspecto histórico, tá? Histórico. Porque o Israel de Deus não está limitado à geografia. Né? A uma porção de terra. Né? O Israel de Deus é o povo escolhido por Deus. No deserto era o Israel de Deus, mas Deus quer o melhor para o seu povo. Por isso que ele permitiu que o povo habitasse na terra de Canaã. Então, sim, eu também. Eu também. Então, o pouco que eu aprendi também, tá? É que existem os cristãos, os judeus messiânicos. Tá? Então, eles classificam de judeus messiânicos, que são os judeus que entregaram suas vidas para Jesus. Isso aconteceu, teve uma controvérsia que está narrado, né, no livro de Atos, né? E de Romanos, onde o próprio Pedro, né, fica incomodado de ver os gentios sendo convertidos. E aí, uma ala desses cristãos messiânicos, vamos dizer assim, judeus messiânicos, que eram os fariseus, falaram, não tem problema que se convertam, né? Desde que continuem sendo circuncidados. Né? Então, a tradição ela é forte, ela é complexa, né?
Não, aí Paulo desfaz e fala assim, não precisa serem circuncidados, né? Todos pertencem ao mesmo povo. Hoje os judeus ainda assim praticam a circuncisão, tá? E os judeus messiânicos não. Ainda, sim, tá? Ainda. Aí, quando eu li o livro de Gálatas 14, Deus manda Pedro ir lá falar com Cornélio orava a Deus, pedindo que Deus revelasse o modo. E Deus fala, vai na casa tal, e na rua tal. Ou seja, Deus levou ele lá para ele falar, ó, esse aqui também é meu filho. Deus mostra isso. Tocou, vamos dizer assim, que ele tocou na ferida de Pedro. Vamos seguir. Políticas. Enquanto a igreja cristã fazia parte... Bom, já acabei de ler, né? O concílio de Jerusalém, tá? Foi o primeiro concílio dos cristãos. O que é o concílio? Quando existe divergência, vamos nos reunir todo mundo e chegar a um consenso, né? Então, esse foi primeira busca de um entendimento único, vamos dizer assim, né? De um entendimento que unisse a todos. Que é o que nós fazemos até hoje, né? Estamos aqui, né, fazendo um concílio. Então, na verdade, tá, eles mesmos que estavam participando do concílio não deram esse nome, né? A história que nominou dessa forma, tá? Depois, sim, com a religião, sim, né? Aí passaram a catalogar, vamos dizer assim, para impressionar, né? Então, esse concílio de Jerusalém, em 51, depois de Cristo, confirma também os principais responsáveis da igreja e reconhece a vocação missionária de Pedro para os circuncidados judeus e Paulo para os não circuncidados gentios, tá? Então foi uma forma, vamos dizer assim, uma estratégia de trabalho, né? Pedro, você conhece bem os hábitos judeus? Então você vai lá, né? Fala de Jesus para eles. E Paulo, né, para os gentios, tanto que o primeiro missionário é Paulo, né? Ele que levou a igreja para todo o mundo conhecido da época, tá certo? A decisão de que os cristãos não deveriam praticar a circuncisão está relatada em Atos 15. Mas nunca houve, porém, uma proibição do ato, e ainda hoje ele é praticado pelos cristãos coptas. Gente, como eu falei para vocês, a história da igreja, ela tem milhares de ramificações, né? Não é? Se todos nós formos estudar aqui, a vida toda nossa, nós não vamos estudar nem 1%. Então, só para vocês terem uma noção, tá, de como as coisas acontecem. A própria igreja romana, ela é dividida, né? Tem a ortodoxa russa, tem a ortodoxa grega, né? E tem os coptas. Todos eles têm papa, né? Então, esses cristãos coptas praticam a circuncisão até os dias de hoje. Então, não são só os judeus, tá? Se vocês forem estudar, vocês vão ver como o homem é preso, sabe, a enganos demoníacos, né? Diz a ciência que a circuncisão ela é muito boa para a saúde humana, tanto do homem quanto da mulher. Isso é coisa da ciência, né? Então Deus, ele, vamos dizer assim, ele instituiu a circuncisão no meio do povo hebreu como uma tentativa também de cuidar da saúde do povo, né? Deus é sábio no deserto, a higiene, não é? Mas hoje todos temos acesso, e isso aí é mais algo que Paulo deixou bem claro, que a circuncisão ela não é um obstáculo, né? Oi? Quem é que colocou a circuncisão como um meio religioso? Então,
pelo que eu aprendi lá atrás, que é a marca, né, que Deus colocou no seu povo, e eu creio que foi também por essa questão, porque eu não vejo, né, outro motivo, né? Eu acho que era mais uma questão mesmo higiênica, de amor, sabe? É lá com Abraão, tá certo, João? Ou Irineu, vocês podem me ajudar aí. A circuncisão, ela foi o pacto que Deus fez com Abraão. Abraão. Cumprida se a pessoa fosse Isso, tá certo. Isso, durante o Velho Testamento. E que Jesus aboliu, porque Jesus aboliu a lei, né? Não é? Jesus aboliu a lei para todos, inclusive para judeus, né? Não é? É isso, Valdir? Isso. Lá atrás. Não hoje, não. Vamos deixar. Isso. Mas vamos deixar bem claro, tá? Isso não é algo para os dias de hoje. Tá? É algo lá atrás. A lei foi abolida. Só para a gente entender, isso só foi só um símbolo lá atrás, lá com o pacto que Deus fez com Abraão. Pacto é. E depois Jesus Cristo veio Isso. e aboliu e plantou a graça. Isto. Mas olha, como um assunto é controverso, gente, estudem. Tá? Estude. Peça ao Espírito Santo que direcione. Mas eu creio que aquilo que o Senhor permitiu que fosse dito aqui, já é o que nós temos que saber para hoje. No caso aqui, uma pergunta do meu lado, de cá e do lado de lá, como a circuncisão era feita no homem, exclusiva para o homem, como ficaria o lado da mulher nessa circunstância? Que eu sei, a mulher nunca precisou ser circuncidada, né? Existem, gente, olha, o ser humano, o ser humano afastado de Deus, eita, gente, eu preciso seguir com a aula, tá bom? Tá. Ó, vamos deixar, se a pergunta realmente, vamos combinar o seguinte, se a pergunta realmente for pertinente, vocês façam. Se não, deixa para o final da aula. Aí a gente abre um espaço para todas as dúvidas, vão anotando, tá bom? Aí eu chamo mais pessoas mais antigas da igreja, tá? Porque o Senhor nos ensina assim, para explicar para vocês, né? E nós temos acesso a todos. Olha, eu indico o Irineu, tá? Para todas as dúvidas, o João, que está aqui, né? A Socorro, que eu estou vendo aqui. Tá certo? Vamos deixar para depois. Olha, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Tá? Então, controvérsia que nós temos tendo aqui, já teve lá atrás, né, que é a história da igreja. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Pela fé, tá? Então, Atos 15, 9. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Então, é pela fé, não é pela circuncisão. Tanto judeus, quanto coptas, quanto as tribos da África que ainda praticam circuncisão em mulheres, né? Todos serão salvos pela graça do Senhor Jesus e não precisam fazer nenhum tipo de manifestação ou sacrifício, seja lá o que. Cristãos, era e é natural ser exclusivo de Cristo. César era colocado em segundo plano, e esse era o temor dos líderes romanos, empenhados em preservar a cultura clássica dentro da estrutura do império. Então a cultura romana, ela é tão velha quanto o mundo, né? Todas as culturas são preservadas, né? E o que as culturas procuram? Dizem que quem não tem história, não tem passado, não tem futuro, né?
Então, uma forma de você preservar até mesmo a própria nação nos moldes atuais é você preservar a cultura. A cultura. E a cultura envolve o plano artístico, o plano escrito e o plano religioso, né? Basicamente. Então os povos, todos os povos sempre tiveram esse entendimento e levavam isso a sério, tá? Tanto que hoje a gente tem aí museus e tantos livros escritos e pergaminhos, né? Para a gente conhecer a cultura e a história de cada um. E os romanos, eles eram muito sábios, vamos dizer assim, nesse ponto, porque eles estavam expandindo. O Império Romano foi o maior império que já existiu, né? Acho que junto com o turco otomano, né? São os dois maiores. E como eles aconteciam? Com guerras, né? Com guerras. O que o ministro israelense disse a semana retrasada? Esse povo só entende uma linguagem quando a gente toma a terra deles, né? Então, Israel já avançou. Originalmente, né, a Palestina era para ter um pedaço de terra, Israel outra. Israel avançou sobre o território palestino, construiu casa, tomou, né? Então isso vem de sempre. De sempre. E ainda hoje eles pensam assim. Tanto que o ministro de Israel falou isso. Nós vamos tomar a terra da Cisjordânia. Nós vamos tomar a faixa de Gaza, né? Essa é a manifestação humana. E Roma pensava exatamente assim. E como é que Roma fazia quando conquistava novos povos? Encampava todas as crenças. Não lutava contra as crenças, tá? O maior exemplo, vamos dizer assim, da abrangência e do sucesso de Roma nessa época era esse, né? Jamais eles destruíam os altares, né, dos adoradores, sei lá de que entidade fosse, né, mas eles encampavam. Eles falaram, não, você está certo. Só que eles impunham essa condição, né? Primeiro o imperador. Então os cristãos se recusavam terminantemente a oferecer incenso nos altares devotados ao culto ao imperador romano. Quem sacrificasse nesses altares poderia praticar uma segunda religião particular, como eu disse, né? Então os cristãos não aceitaram essa imposição de Roma, né, de adorar ao imperador e depois a Jesus. Tem como, né? Os romanos, né, não conheciam Jesus, né? Não conheciam. Então os cristãos também realizavam a maioria das suas reuniões à noite em segredo. Para a autoridade romana, isso deixava claro que se preparava uma conspiração contra a segurança do Estado, né? Uma forma de se preservar. Era nas catacumbas, eles sabiam, né, a ferocidade do inimigo, né? E nós estamos falando aí do próprio Satanás, né? Não é o próprio Satanás querendo realmente destruir o povo de Deus, né? A Bíblia diz que ele sabe que é derrotado, né? Mas ele não desiste. Por isso a gente não pode, né, abrir a guarda, sabe? Abrir a guarda. Tá, agora religiosas. A religião romana era mecânica e externa, tinha seus altares, ídolos, ritos e práticas para o povo ver. Os romanos não se opunham a acrescentar um ídolo ao grupo do panteão, desde que a divindade se subordinasse às pretensões de primazia feitas pela religião do Estado. Os cristãos não tinham ídolos no seu culto, nada havia para ser visto. Seu culto era espiritual e interno. Naturalmente, oravam de olhos fechados. Suas orações não eram dirigidas a nenhum objeto visível. Nós aprendemos com Jesus, aprendemos com a Bíblia,
Deus se agrada quando a gente procura o nosso canto, o nosso quarto, para fazermos as nossas orações. Porque todas as coisas desviam a nossa atenção, né? Desviam a nossa atenção. Então, e outra coisa, quem nos ouve é o Espírito Santo, né? Quando você quer um diálogo com um amigo que você preza muito, você não quer falar com ele no meio de outras pessoas, né? Você quer falar com ele, você e ele, né? Porque aí você tem muitas coisas que você quer dizer para ele, abrir seu coração para ele, não é? E no meio de pessoas, isso não acontece. Então o Espírito Santo conhece a cada um de nós. Cada um de nós. E o único jeito da gente superar todas as dificuldades dos dias atuais, né? Gente, olha, eu já vivi bastante, né? Eu brinco até que só Matusalém é mais velho que eu. Né? Porque, gente, quando eu lembro da minha vida lá atrás, eu penso comigo, Senhor, mas eu vivi tanto, né? Eu sou de um tempo que o caminhão mais famoso no Brasil chamava Gigante. Isso eu tenho certeza que ninguém conhece, nem o João, né? Esses dias eu pesquisei no Google, gente, se vocês pesquisarem agora, vocês vão encontrar, tá? O Ford Gigante. Por quê? Por que isso veio na minha mente? Porque nós tínhamos uma árvore que provavelmente ela era anterior a Cristo, né? No nosso sítio, que era um pé de jatubá. Precisava de 40 homens só para abraçar o tronco dele, né? E aquela árvore, ela foi cerrada durante meses e meses. Eu acho que foram anos para ser derrubada, né? Eu comi jatubá daquela árvore, né? Eram uns bem miudinho. E tinha um outro pé de jatubá do lado, que era bem menor, que dava os jatubás maiores, né? E toda criança que já comeu jatubá sabe o quanto é bom. E essa árvore, no dia que ela caiu, eu estava na aula, eu tinha acho que uns 4 ou 5 anos por aí. Não, porque eu entrei na escola com 5 anos, 5 para 6. Ninguém aceitava, meu pai que impôs a professora. Impôs não, falou, deixa esse menino aí. E eu me lembro que quando ele caiu, foi tipo um terremoto, né? A escola não era muito longe e abalou a estrutura da escola para vocês verem o tamanho dessa árvore. Isso. E o caminhão que foi lá buscar essa árvore, estava lá escrito Ford Gigante. Então veio na minha mente. Se eu soubesse, eu diria. A Cleci que sabe, mas ela não está aqui. Para as autoridades romanas, acostumadas às manifestações materiais simbólicas dos seus deuses, isso era uma afronta, né? Porque Roma fazia uma festa, fazia bandeirinhas, né? Enchia a cidade de bandeirinha, soltava fogos, fazia quermesse, né? Enchia estádios, né? O Coliseu Romano. Então os deuses tinham que ser vistos. Eles tinham que ser vistos. Então, imagens, imagens e imagens. Quanto mais imagens, melhor. Mas o povo, né, se desviava de Jesus, né? Tirava os olhos de Jesus, né? Quando Pedro está afundando, por que ele afunda? Porque ele tira os olhos de Jesus, né? Então, para todos nós que estamos aqui, só tem um jeito da gente não afundar no pecado. Não tirar os olhos de Jesus, né? Não tirar os olhos de Jesus. Isso. Oficializou. Nós vamos chegar lá, tá?
Então o sacerdócio e as autoridades romanas divulgaram junto à população fake news de incesto, de canibalismo e de práticas desumanas. Olha aí a fake news. que vocês acham que é tão nova. Eu não ia colocar esse termo, sabe? Depois eu falei, vou colocar porque o pessoal... A gente esquece muita coisa da aula, né? Mas uma palavra recente, né? A gente acaba lembrando. E eu lembro por associação, acho que muitos são assim, né? Então tá aí as fake news, né? O que os romanos espalhavam junto ao povo? Mentiras. Mentiras a respeito do povo cristão. E o povo acreditava, né? E perseguia. Por isso as reuniões eram à noite, né? Escondidas, porque todo mundo, o seu vizinho, estava de olho em você. Né? Não foi fácil a vida dos primeiros cristãos. Diziam que os cristãos matavam e comiam crianças em sacrifício ao seu Deus, adulterando o significado de comer e beber relacionados ao vinho e ao pão como corpo de Cristo. Né? Então, o que as fake news romanas, né, estavam espalhando? Né? Que esse povo come criancinhas, ou seja, eles são iguais aos bárbaros, né, que nós conquistamos, que faziam sacrifício de criancinhas. Né? Então foi uma tentativa dos romanos de acabar, ou seja, do próprio Satanás, de destruir o povo cristão. Consequências sociais, né? Aspectos sociais. Os cristãos exerciam grande atrativo sobre as classes pobres e escravas. Por isso eram odiados pelos líderes aristocráticos influentes da sociedade. Os cristãos defendiam a igualdade entre todos os homens. Colossenses 3:11. Enquanto que o paganismo insistia na estrutura da sociedade em que os poucos privilegiados eram servidos pelos pobres e pelos escravos. Né? O livro de Filemão mostra claramente como a diferença social era encarado como algo normal e até permitido, né? Não é? Até permitido. Então, está registrado em Filemão exatamente para que a gente compreenda que aquele que era um cristão convertido, né, deveria receber o escravo como um igual. Como um igual. Um igual. Então isso foi um conceito muito difícil, né, de ser compreendido e aceitado na época. Se hoje, né, muitos acham que a classe humana tem que ser assim, né? Não é? Uns com muito, outros com pouco. Nós que somos cristãos, nós temos que estar muito atentos a isso, né? Porque creio que a maioria aqui não tem dificuldade, por exemplo, de almoçar, jantar, tomar o café da manhã. Mas está cheio de gente no mundo e às vezes pertinho da gente, aqui mesmo em Ariquemes, que não tem. Né? Tanto que a igreja em Ariquemes colocou o almoço, né? Colocou o abrigo, né, para servir janta, né? Café da manhã, cestas básicas. Né? Por quê? Por causa das classes. Mas em Jesus não existem classes, né? Um professor meu que era ateu, Jobson, escreveu vários livros, né, de história. Era doutor em história. Certa vez ele disse na aula que o maior comunista que já existiu na Terra foi Jesus Cristo. E está sendo gravado. Daqui a pouco, né, vai ter uma fake news aí. Tá? Que eu estou dizendo, né, que Jesus Cristo é comunista. Entende? Como as fake news se espalham, uma mentira se espalha. Sou eu que estou dizendo, né? Foi o Jobson que disse.
mas eles pegam partes, né? Então, por isso que o mundo realmente caminha para o fim, né? Creio que a volta de Jesus não vai demorar muito, né? Não sei, só o Senhor sabe, né? Mas o Jobson disse isso por quê? Porque o povo cristão dividia tudo que tinha e ninguém tinha necessidade. Eles vendiam até as terras, né? Então, é o comunismo, né? Não é? A palavra comunismo significa comum a todos, né? Mas eu aprendi que tudo que é ismo não é da vontade de Deus, né? Porque nós somos cristãos, tá? Vamos aprendendo. Então, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3,11. Né? Tem um versículo que tem que ficar gravado, né, para nós, né? Verdadeiramente nós somos iguais. Jamais nós devemos olhar para o irmão e falar assim, esse é inferior, sabe? Esse vai me dar problema, né? Bateu palma, pediu comida. Se eu der comida, ele vai vir outros dias. Que bom que ele vem outros dias, né? Mas nós temos como ensinar, olha, tem auditório, né? Graças a Deus nós temos isso, não é? A não ser que aconteça, né? Igual aconteceu esses dias. Eu estava lá na frente do Irmãos Gonçalves, esperando meu filho, que trabalha na prefeitura, e chegou, né? Uma pessoa, Gilmar, eu te conheço, né? Grande parte dos nossos meninos de rua, né? Me conhecem, porque muitos passaram pela recuperação e nós estamos lá há mais de 10 anos, né? Então eles vêm me chamando pelo nome. Ô Gilmar, eu estou precisando comprar remédio, comprar comida, comprar não sei o quê. Me dá um dinheiro, né? Me dá um dinheiro. Aí eu falei assim para ele, eu não tenho dinheiro, né? Só estava com cartão, né? Eu não tenho dinheiro. Mas olha, se o seu problema é comida, porque ele estava pedindo comida, né? Lá no auditório Ariquemes, rapaz, ele me cortou na hora. Já vem você com essa conversa. Ficou bravo. Eu achei que ele ia me dar uma surra ali, sabe? Lá vem você com essa conversa, eu não sei porquê, né? Aí, o que aconteceu? Tá. Aí eu entrei no mercado, que eu tinha mais umas coisas para comprar, e quando eu estava fazendo a compra, né, lembrei dele. Aí peguei lá um pacote de bolacha, né? Falei, vou entregar para ele, né? Apesar que ele não quis, mas ele falou de fome. Aí na hora que eu cheguei lá na frente, ele estava ainda bravo, acho que falando a meu respeito para uns outros amigos dele. Aí cheguei e entreguei um pacotinho de bolacha para ele. Ele saiu gritando que nem um louco, milagre, milagre, no meio da rua. Aí, né, humanamente eu fiquei todo feliz, sabe? Quando cheguei perto do meu carro, o pneu murcho. Aí o rapaz me chamou e falou, aquele que você não deu dinheiro, murchou seu pneu. E saiu gritando milagre. Eu falei, obrigado, Senhor, porque ele não murchou todo o pneu. Dá para mim chegar no mercado, no posto e colocar e encher de novo. Então tá aí o aspecto econômico. A oposição que Paulo recebeu dos fabricantes de ídolos em Éfeso, preocupados com o perigo que representavam os cristãos para os seus negócios, é uma chave para a compreensão do ódio que manifestaram. Sacerdotes fabricantes de ídolos, videntes, pintores, arquitetos e escultores dificilmente se entusiasmaram ou se entusiasmariam, né, com uma religião que ameaçasse seus meios de sustento. Tem diferença, né, com o que ocorre hoje? Oi, Maria. Intervalo? Que bom, então ficou aí uma interrogação para a sequência depois do intervalo, tá bom?